É um prazer, é uma alegria para mim estar mais uma vez com vocês para juntos refletirmos sobre temas que dizem respeito à nossa vida cristã e o momento em que vivemos neste contexto social e político do nosso mundo. É inevitável não se falar do que está ocorrendo agora na parte oriental da Europa, mais precisamente na Eurásia, que é a truculenta invasão russa ao território ucraniano. Algumas cidades da Ucrânia já foram tomadas e a capital do país foi alvo do lançamento de potentosos mísseis. Milhares de pessoas tentam deixar suas casas, suas cidades e o seu país, na ânsia de sobreviverem. Pense no sofrimento dessas pessoas, na dor pelas quais elas passam. Imagine que grande parte daquela população da Ucrânia é cristã. Nossos irmãos, portanto, precisam da nossa cobertura de oração. São pais que choram porque os seus filhos não podem deixar o país, porque são possíveis elementos a serem incorporados à guerra. Vamos orar pelas famílias, pelos lares, pela liderança daquele país, enfim, pela população que jaz sob esta terrível condição, esta imposição do terror, da opressão e do medo. Clamemos ao Senhor em favor da Ucrânia. Mas vamos continuar hoje falando do tema que temos proposto na série sobre o discipulado. Durante a semana eu me proponho a colocar para vocês um vídeo falando sobre minha visão e como eu enxergo biblicamente, socialmente, politicamente, este conflito que ocorre na Eurásia. Vamos então ao vídeo de hoje. O discipulado começa em casa. Na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, o apóstolo revela que em seus dias, os tempos previstos como os últimos dias já haviam começado e um processo de degradação moral estava em curso e já havia rompido com os limites que separava a comunidade dos santos do mundo pagão. Para o apóstolo, o comportamento de alguns que se consideravam cristãos era um sinal nítido desta constatação. A hipocrisia de usar formas de piedade para camuflar práticas pecaminosas no sentido de alimentar seus instintos carnais e diabólicos era evidente. Em meio a esta degeneração e depravação moral, Paulo destaca a posição firme e ortodoxa do jovem pastor Timóteo, que permanecia, não obstante tudo isso, firme em relação aos seus valores, aos valores do Evangelho. Veja o que Paulo fala sobre Timóteo. Abre aspas. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos. 2 Timóteo 3,10. Nos versos 14 em diante, o apóstolo revela qual era a causa de uma postura tão firme do jovem pastor. Fica claro que o discipulado caseiro era responsável
pela formação moral e espiritual do jovem Timóteo. Paulo, a seguir, diz assim ao jovem Timóteo, abre aspas, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus, fecha aspas. Pelo processo do discipulado praticado em sua casa, iniciado com a sua avó Lóide, que discipulara sua mãe Eunice e que, por sua vez, havia discipulado o jovem Timóteo, Eunice sabia o valor das Escrituras para a formação de uma vida. Os seminários e faculdades teológicos são indispensáveis para a formação de homens e mulheres que queiram servir a Deus. Mas nunca, jamais conseguirão substituir o que eu chamo de discipulado caseiro. Segundo Mark Dever, autoridade no assunto, a casa, o seio da família, oferecem o ambiente prático para a prática do discipulado. Faça de seu cônjuge, faça de seus filhos discípulos de Jesus e da sua casa uma verdadeira escola do discipulado cristão. Assim cremos. É tempo de crescer, é tempo de saltar muralhas, é tempo de voar mais alto e acreditar, é tempo